Marcos escreveu no capítulo 10 e versículo 46. Queremos ler esse versículo para ganharmos tempo, que está escrito no Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 46. Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos, uma grande multidão, Bartimeu o cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho, mendigando. Com essa palavra, nós queremos, com a ajuda de Deus, ministrar o teu coração sobre a vida de um homem que foi restaurado. Encontramos aqui, irmãos, a todos que nos assistem, uma palavra que Jesus, ele foi para uma cidade chamada Jericó. Jericó, irmãos, era uma cidade que era muito fortificada. Por 70 vezes é mencionado o nome desta cidade em toda a Bíblia. No Antigo Testamentário, encontramos esta cidade que tinha por nome Cidade das Palmeiras. Esta cidade que no período do profeta Josué, a Bíblia diz que Josué, junto ao povo que invadiu Jericó, quando Deus, com seu poder glorioso, destruiu as muralhas de Jericó, que as muralhas caíram por terra. E observamos que esta cidade era uma das mais antigas que existia. A cidade de Jericó, ela tinha cerca de 32 quilômetros. Os muros tinham cerca de 9 metros de altura. E a largura deste muro era cerca de 9 metros. E observamos que na destruição desta cidade, o profeta Josué, ele jogou uma maldição para o homem que um dia reconstruísse essa cidade. O profeta disse: maldito o homem que reconstruir Jericó. Quando ele colocar os alicerces, ele vai perder o seu filho primogênito. E quando ele colocar a porta, ele vai perder o seu filho mais novo. Esta foi a profecia do profeta Josué, quando disse que maldito o homem que reconstruísse Jericó. Quando colocasse as pedras, os alicerces, ele perderia o seu filho mais velho. Quando colocasse a porta, ele perderia o seu filho primogênito. E a Bíblia diz que no período do rei Acabe, apareceu um homem chamado Hiel. E este homem, ele começou a reconstruir Jericó. E quando ele colocou os alicerces da cidade, se cumpriu a profecia de Josué e morreu o seu filho primogênito. Quando ele concluiu a cidade, colocando as portas, morreu o seu filho mais novo, também se cumprindo a profecia do profeta. O tempo passou, Jericó foi reedificada, Jericó foi reconstruída, e foi nesta cidade que algumas vezes Jesus passou e até entrou. Quem não lembra que quando Jesus entra em Jericó, nesta cidade, havia um homem chamado Zaqueu,
que aquele homem correu. Por quê? Porque ouviu falar que Jesus ia passar por ali. Aquele mesmo homem, ele era chefe de publicano. Ele era um judeu que era odiado pelo povo judeu, porque ele trabalhava para os romanos, arrecadando os impostos. Mas Jesus entrou naquela cidade e aquele homem subiu numa figueira. Uma vez que ele subiu numa figueira, o propósito dele era ver quem era Jesus. E a Bíblia diz que quando Jesus passou, ele já estava em cima de uma figueira brava. E quando ele estava em cima de uma figueira brava, Jesus parou debaixo da figueira e olhou para cima. E quando Jesus olha para cima, Zaqueu está finto olhando para baixo. E Jesus disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje eu vou pousar, eu vou na sua casa. E a Bíblia diz que Zaqueu, com pressa, desceu para receber Jesus. Perceba, irmãos, que Zaqueu subiu para ver Jesus. Mas para ver Jesus ele subiu, mas para conhecer ele precisou descer. É assim que o ser humano precisa. Para ver Jesus você pode até subir, mas para conhecer você precisa descer. Outro sim, Jesus agora ia passando mais uma vez em Jericó. Ou seja, Jesus ia saindo de Jericó. E era a última vez que Jesus ia passar por ali. E sabendo disso, havia um homem naquela cidade, por nome Bartimeu. E aquele homem, ciente que Jesus não ia passar mais por ali. Por quê? Porque Jesus agora ia para Jerusalém. E de Jerusalém ele não voltaria mais para lá, para Jericó. E a Bíblia diz que no meio do caminho, à margem do caminho, estava aquele homem mendigando. E quando Bartimeu estava à beira do caminho mendigando, ele ouviu falar que Jesus passaria por ali. E era a oportunidade ímpar de clamar pelo um homem que não voltaria mais ali. Então ele não perdeu a oportunidade de clamar. Então primeiro Bartimeu, ele teve uma atitude. E é disso que a gente precisa. Precisamos de atitude. E a atitude dele foi essa, de clamar pelo filho de Davi que estava passando por ali. Aquele homem teve uma atitude que você precisa também tomar. Quem não lembra do filho pródigo, que quando estava prostrado, a Bíblia diz que ele caiu em si. E uma vez que caiu em si, ele tomou uma atitude e disse: eu vou ter com meu pai e direi: Pai, pequei contra os céus e pequei contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas ele tomou uma atitude e se levantou e foi em busca do pai, foi se aproximar-se do pai. Então este cego, primeiro ele teve uma atitude. É disso que o ser humano precisa, tomar uma atitude. Não pode ficar indeciso, não sei se eu vou, não sei se eu fico, não sei se eu faço, não sei se Deus quer. Deus quer que você tome uma atitude, e essa atitude poderá salvar a sua vida, poderá resolver os seus problemas, poderá entrar na sua vida como algo diferente, através da sua atitude. Bartimeu tomou uma atitude de naquele dia, encontro do Senhor, ele arrazoou que não precisava mais estar ali mendigando,
mas ele precisava de uma cura. Se você precisa de uma cura, precisa tomar uma atitude. Se você precisa de um milagre, precisa tomar uma atitude. Se você precisa de uma bênção, precisa tomar uma atitude. Eu lembro que quando o profeta Ezequiel, ele teve uma revelação junto ao rio Quebar, que ele teve visões de Deus, e naquelas visões que ele teve, a Bíblia diz no capítulo 1, que as visões que ele teve perturbou, e ele tremeu, e caiu por terra de joelho, e quando ele caiu de joelho, no capítulo 2, em versículo 1, a voz do Senhor bradou e disse: filho do homem, põe-te em pé, e falarei contigo. Você precisa se colocar em pé, você precisa de uma decisão, você precisa de uma atitude, e essa atitude sim, vai resolver sim. Não fique entre dois pensamentos. Tome uma atitude. O que é para fazer, faça. O que é para você decidir, decida. Mas tome uma atitude. E aquele homem tomou uma atitude, porque ele ouviu a multidão se aproximando. Ele ouviu e sabia que alguém especial estava passando por ali. E a Bíblia diz: e ouvindo isto, ele clamou: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E quando ele teve esta atitude de clamar, a Bíblia nos diz que agora apareceu a segunda dificuldade. A primeira dificuldade era porque ele era cego. A segunda dificuldade foi a multidão. Por quê? Porque quando ele disse: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim, apareceu aqueles que querem nos fazer calar, apareceu aqueles que querem nos colocar para trás, apareceu aqueles que não gostam de ajudar, porque aparece muita gente para criticar, aparece muita gente para colocar você para trás. São poucas pessoas que querem ver você na frente, mas ele venceu, e ele não parou, ele insistiu. E quando as pessoas mandavam ele parar, cada vez mais ele clamava: não pare por causa de ninguém. Ah, falaram isso de mim, que importa? Falaram de Jesus. Ah, mas estão me zombando. Zombaram de Jesus. Ah, estão lançando pedra sobre mim. Lançaram também Jesus. Mas ele não desistiu. É um exemplo para nós. Não pare por causa de conversa. Não pare por causa das pedras. Não pare por causa das críticas. As críticas faz com que a gente sejamos mais fortes. Ah, irmão, pega essa pedra e vai edificando, vai fazendo degrau e vai subindo ao topo até chegar lá. Não importa as críticas, ainda que as pessoas queiram que você se cale, não se cale, vença. E a Bíblia diz que ele clamou mais alto. Esse é um dos segredos. Primeiro, tomar atitude. Segundo, não se calar, porque a multidão quer que você se cale. Você tem que romper a multidão. Você tem que vencer a multidão. Muitas vezes multidão é problema. Muitas vezes multidão vem para derrubar. Mas lembra de Zaqueu? Venceu uma multidão. Ele subiu na árvore. Você lembra da mulher do fluxo de sangue? Ela venceu uma multidão também. Ela passou pela... Ela não queria saber da multidão. Ela queria saber daquele que estava no meio. A Bíblia diz que ele clamou mais alto. Bartimeu persistiu diante das suas dificuldades, diante da sua deficiência visual, das dificuldades da vida. Não desista de clamar por ajuda. Jesus está pronto para lhe ajudar. Onde você estiver, a mão de Deus está estendida sobre a sua vida, para te abençoar, meu irmão, para te abençoar, minha irmã. A mão de Deus está estendida. A primeira lição é a lição de atitude. A segunda lição é a lição de perseverança. Ele não se calou, mas perseverou. Quando queriam calá-lo, ele clamou mais alto. É assim que devemos proceder. Quando alguém tentar nos calar, olhamos para Jesus, o autor e consumador
da nossa fé, Ele é a nossa esperança, é para Ele que devemos olhar, não é para a multidão, não é para aqueles que mandam a gente se calar, não é para aqueles que querem colocar uma barreira na frente. A dificuldade vem, mas Jesus está na sua frente, e todas as dificuldades, com Jesus na frente, as dificuldades saem e você vai passar com Jesus. Você crê nesta palavra, você coloca aí um amém dizendo eu creio. Jesus está falando com você, Jesus está dizendo para você, não pare por causa da multidão, não pare por causa das pessoas. As pessoas sabem criticar sim, mas não pare, porque a sua vitória não vem da multidão, a sua vitória vem do alto. A primeira lição, tomou atitude. A terceira lição, perseverança, ele perseverou. Não pare, persevere. Persevere naquilo que Deus quer que você alcance. É Deus que quer que você alcance. Terceira lição, depois que ele recebeu, perseverou. A terceira lição é o testemunho vivo do poder de Deus na vida dele. Porque quando Jesus mandou chamá-lo, Jesus disse, traga ele aqui. E trouxeram um cego, levaram até Jesus. E quando levaram ele até Jesus, a Bíblia diz que Jesus perguntou para ele, que queres que eu te faça? Ora, que pergunta, irmãos. Como Jesus trabalha. Jesus sabendo da sua necessidade. Jesus sabia que ele precisava de visão. Mas Jesus estava esperando a resposta dele. Jesus está esperando a sua resposta. Decida o que é que você quer. Tome decisão daquilo que você quer. E a Bíblia diz que Jesus disse, veja. Porque ele disse, eu quero ver. Era o que ele queria. Ele queria ver. E Jesus disse, veja. A tua fé te salvou. Ele não deixou se abater pela multidão. Ele não deixou se entristecer pela multidão, pelas palavras que lançaram sobre ele, pelas maldições que lançaram sobre ele. Ele não quis nem saber. Quando Jesus mandou chamar, ele largou a capa, largou o que tinha de melhor, largou o que cobria do frio, largou o que guardava o dinheiro. Ele não queria saber disso, ele queria saber do milagre. Aí onde você está, tome uma atitude, seja perseverante, corra para os pés de Jesus, procure, decida saber o que você quer, porque quando você se apresentar diante dele, e a pergunta que ele fizer para você, você não vai ficar pensando ainda o que é que você quer, não vai ficar pensando o que é que você quer, você já tem a resposta. Senhor, eu quero um milagre. Senhor, eu quero uma porta aberta. Senhor, eu quero a restauração da minha família. Senhor, eu quero a libertação dos filhos. Senhor, eu quero que o Senhor traga de volta os que foram para o mundo. Senhor, eu quero que o Senhor abençoe o meu lar. Senhor, eu quero que o Senhor abençoe o meu comércio. Jesus pergunta para você e você tem que dar a resposta para ele. Ele sabe do que você precisa, mas você tem que abrir a boca para dizer o que você quer, para aquilo que você precisa. Jesus sabia da necessidade do cego, Jesus sabe da sua também, mas ele pergunta para você o que você quer. Lembra que ele perguntou a Salomão, o próprio Deus perguntou a Salomão, Salomão, pede o que queres que eu te dê, e ele já tinha a resposta na mente. Senhor, eu não quero riqueza, eu quero sabedoria, porque sabedoria eu vou saber entrar, vou saber sair. Me dê sabedoria, Senhor. E a Bíblia diz que Deus disse para Salomão, como não me pediste riquezas, como você não me pediu fama, eu vou lhe dar sabedoria e vou lhe dar riqueza. E o Senhor abençoou a Salomão com o pedido que ele fez, porque ele já tinha em mente. Não fique duvidoso daquilo que você quer. Ou você sobe, ou você desce. Ou você entra, ou você sai. Ou você vai para o monte, ou você vai para o vale. Ou você quer uma porta fechada, ou você quer uma porta aberta.
ou quer permanecer enfermo, ou quer a cura. Escolha nessa manhã. Deus pergunta para a sua vida: o que você quer nesta manhã? Lição de vida, testemunho de poder. Após ser curado por Jesus, Bartimeu não apenas recuperou a sua visão física, mas também ganhou uma nova perspectiva de vida. Ele se tornou uma prova viva da transformação que Cristo pode realizar por nós, por ele, por você. Observe, ele quando recebeu a cura, não somente a física, mas recebeu a cura espiritual, também ganhou novas perspectivas de vida. Imagine, senhoras, imagine, senhores, imagine, irmãos, você que está me ouvindo, depois da cura, quando Bartimeu saiu pelas ruas, pelas praças, o que as pessoas não diziam? Ei, parece aquele cego, não parece? Qual? Aquele Bartimeu que vivia com a capa, mendigando, dependendo das pessoas. Aqueles que levavam ele de manhã pelo caminho, colocava ele lá, à tarde ia buscar, de manhã levava, tarde buscava. Mas naquele dia, ele não precisou de ninguém para levar, não precisou de ninguém para buscar, porque ele saiu andando com a visão restaurada. Jesus quer restaurar também a sua visão. Jesus quer restaurar a sua saúde. Agora pense em Bartimeu andando pelas praças e pelas ruas, e as pessoas admirando, e até parece que eu vejo as pessoas procurando ele, dizendo: ô moço, ô rapaz, posso fazer uma pergunta? Pergunte o que você quiser. Pode perguntar o que você quiser. Você parece muito com Bartimeu, filho de Timeu. Rapaz, é gêmeos? Não. Sou gêmeo não. Nem tenho família. Fui abandonado. E o que foi que aconteceu? Eu estava no lugar certo, na hora certa. Clamei no momento certo. Passou um homem por ali, que ia para Jerusalém, não ia mais voltar. Então eu agarrei a minha oportunidade, uma oportunidade ímpar que eu tinha, uma oportunidade singular que eu tinha. Eu não deixei passar. Não deixe passar a sua oportunidade. Existem oportunidades que são ímpar, existem oportunidades que são singular. E o que foi que aconteceu? Conta para nós. Eu estava no caminho e ouvi falar que ele ia passar. E ouvindo que ele ia passar, eu não fiquei calado. Eu clamei e eu gritei bem alto: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Rapaz, e tu não sabe o que foi que aconteceu? Quando eu clamava, e não é que a multidão apareceu? A multidão apareceu mandando eu me calar. Olha para aí, mandando eu me calar. Eu me calar? Eu já estou nessa situação. Se eu me calar, eu vou ganhar o quê? Eu vou clamar. E clamei mais alto. Pense numa coragem. Ele não teve medo das pedras. Ele poderia ser apedrejado. Alguém poderia chegar lá, querer espancá-lo. E eu não quis nem saber disso. A multidão se cala, cego. Olha, o desprezo que eu tive. Se cala, cego. Ele não vai te ouvir. Como se Jesus não ouvisse a minha necessidade. E eu clamei. E depois que eu clamei bem alto, clamei mais alto. E quando eles mandavam parar, era mais alto. Jesus disse: traga ele aqui. E me levaram lá. E quando eu cheguei lá, Jesus perguntou o que é que eu queria. E a minha resposta foi: Senhor, eu quero é ver. Jesus disse: veja, a sua fé te curou. A sua fé te salvou. É dessa fé que você precisa para poder entrar, poder sair, poder subir
e vencer as multidões. Use a fé que você tem. Não use a fé dos outros. Use a sua fé. Através da sua fé, Jesus vai fazer um milagre na sua casa. Através da sua fé, Jesus vai salvar os seus na sua casa. Através da sua fé, Jesus vai dar libertação na família. Através da sua fé, Jesus vai trazer o homem que foi para o mundo com a amante de volta. Através da fé, Jesus vai curar o doente. Através da fé, as portas serão abertas. Simplesmente não pare de clamar. Clame mais alto. Ainda que as pessoas se juntem para mandar você parar, diga como Neemias: não posso parar, eu estou fazendo uma grande obra. Não posso retroceder, mas eu tenho que avançar, eu tenho que caminhar. E através da minha caminhada, Jesus vai me abençoar. E pela fé, eu vou conquistar o impossível. Como Bartimeu, pela fé. Como Bartimeu alcançou a cura, receba a cura pela fé. Receba a cura aí onde você está, na sua casa, na sua família. Receba de Deus libertação desta enfermidade que está lhe incomodando. Da planta do pé ao alto da cabeça, seja liberto através da fé. E Jesus disse: vá, a sua fé te salvou. Porque pela fé, os homens de Deus alcançaram vitória. Pela fé Abraão, pela fé Isaac, pela fé Jacó, pela fé Jefté, pela fé Sansão, pela fé Raabe. E você, pela fé. Pela fé. Deus está visitando a sua casa através da sua fé. E arrancando este mal através da sua fé. E arrancando esta enfermidade através da sua fé. E abrindo as portas através da sua fé. E aí onde você está, aceite a Jesus pela fé. Você que quer aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, acena com a mão, diz um amém, diga: eu quero sair desse estado de miséria e quero pela fé que as portas na minha vida sejam abertas, porque a primeira porta que será aberta para você é a porta da salvação, a porta da graça. Jesus quer abrir os céus e derramar chuva de bênção pela fé na sua vida. Que Deus continue te abençoando. Não pare, prossiga pela fé. E pela fé vai vencer multidões. Pela fé você vai alcançar os seus objetivos. E pela fé receba de Deus a sua vitória nessa manhã, no nome de Jesus.